Senhoras e senhores deputados, nesta tribuna, senhor presidente, abordar um tema que tem sido preferencial do deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, que é deputado Jânio Mendes, a questão da corrupção na Petrobras. Quando eu digo corrupção na Petrobras, para distinguir, não é corrupção da Petrobras, porque a Petrobras é uma pessoa jurídica, é a principal empresa verdadeiramente brasileira. Quando eu digo verdadeiramente brasileira, não estou me referindo ao controle acionário, porque o controle acionário já está completamente fragmentado, fazendo com que muitos espertos, inclusive aqueles que estão investindo na Bolsa de Nova York, possam usufruir de benefícios, sendo nunca alcançados pelos prejuízos. Falo na Petrobras, pessoa jurídica, como sendo a maior referência em termos de patrimônio nacional, porque a Petrobras, a rigor, deveria, e é uma luta para que isto seja reconquistado, a Petrobras deveria ser o principal sustentáculo da soberania nacional, considerando ser o petróleo a principal fonte de energia que move o mundo e com tecnologia própria. A nossa Petrobras, através de seus pesquisadores, a Petrobras fez com que o Brasil possa hoje ostentar o título de um dos grandes possuidores na sua plataforma continental de um manancial expressivo de petróleo, enquanto as chamadas potências hegemônicas, o capitalismo mundial, essas potências, Estados Unidos, Inglaterra, França, todos estão vendo a redução dos seus estoques de petróleo. E aqui no Brasil, através da própria Petrobras, daqueles que estão lá no seu centro de pesquisa, o Brasil vai demonstrando cada vez ser detentor de mananciais maiores. Então, quando falo da corrupção na Petrobras, eu faço a distinção, não é da Petrobras, porque ainda vamos perseguir, fazem isto os petroleiros, não só os petroleiros no sindicato dos petroleiros, como também na associação dos engenheiros da Petrobras. O petróleo tem que ser nosso, a defesa do monopólio estatal. Se amanhã houver na direção dos destinos do país algum presidente que tenha o sangue com o mínimo de patriotismo correndo nas veias, a defesa do monopólio estatal poderá ser vitoriosa. Mas, senhor presidente, o escândalo é muito grande. E aí, diante de algumas manifestações, eu me lembro de um seriado na televisão, Planeta dos Macacos, que foi transformado depois num programa humorístico, em que, diante de algo óbvio, mas em sendo manipulado, aparecia aquele macaco, se eu não me engano, que se chamava Sócrates, que dizia: eu só queria entender. Então, e o Jô Soares também tinha um programa que ele aparecia com um nariz de palhaço e dizia: eu só estou vestido de palhaço, mas eu não sou palhaço não. Então estão tentando nos vestir de palhaço, mas a manipulação é tão grande que ficamos preocupados com a possibilidade de repente, alguns poucos bodes expiatórios
assumirem a responsabilidade de todo esse prejuízo causado ao povo brasileiro e ao Brasil, enquanto os verdadeiros controladores do poder, os verdadeiros corruptores e seus aliados venham a permanecer impunes. E eu vou começar manifestando a minha surpresa com as declarações do presidente do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes. Seria bom, inclusive, verificar como ele chegou ao Tribunal de Contas da União. Qual foi o caminho por ele perseguido? Quem foi que o indicou? Quando ele tomou posse no Tribunal de Contas da União? Porque diante da nação estarrecida, ele diz: não convém declarar a inidoneidade das empreiteiras envolvidas nesse escândalo. Ora, não precisa declarar, é algo notório e público que as empreiteiras envolvidas são inidôneas. Mas não são inidôneas apenas agora, em face do escândalo na Petrobras. Elas são inidôneas há muito tempo. Eu me lembro, deputada Aspásia Camargo, que estava eu como deputado federal, quando houve a CPI dos anões do orçamento. As empreiteiras que patrocinavam as chamadas emendas parlamentares são as mesmas, mas que naquela época elas não foram alcançadas. Aliás, se formos buscar o histórico dessas empreiteiras, vamos verificar que elas foram enraizadas principalmente no período pós-64. Tudo continua com o mesmo biombo que agora esperamos seja completamente derrubado. Mas são as mesmas empreiteiras. Mas o presidente do Tribunal de Contas diz: primeiro, não podemos considerá-las ou declará-las inidôneas em homenagem à continuidade das obras. Vamos verificar a possibilidade de haver uma repactuação, veja bem, um pacto para que o custo dos contratos seja escoimado, do superfaturamento. É duro isso. Quer dizer, e quem então será responsabilizado criminalmente por tudo aquilo que vem sendo apurado? Porque amanhã, em relação às pessoas físicas, tem a delação premiada. Em relação às pessoas jurídicas, tem os acordos de leniência. Isto é, a empresa colabora através de quem? Que a empresa é uma pessoa jurídica. Quem é que fala pela empresa? Porque quando é a Petrobras, ninguém fala dos dirigentes da Petrobras, fala a Petrobras. Mas quando é a empreiteira, não falam a empreiteira, querem selecionar alguns de seus dirigentes. Então, senhor presidente, primeiro, a investigação tem que ser levada às últimas consequências. Todos os envolvidos, todos, colhidas as provas, todos devem ser responsabilizados. Há algo que precisa ser discutido. As mesmas empreiteiras que estão grampeadas, sendo investigadas, provas já colhidas, são as mesmas que contribuíram para o último pleito eleitoral e contribuíram para todos os candidatos, principalmente para os dois candidatos à presidência da República que foram para o segundo turno. Enquanto isto, o ministro Gilmar Mendes
do Supremo Tribunal Federal não apresenta o seu voto no pedido de vistas que fez em abril deste ano, bem antes do pleito eleitoral, bem antes do início das contribuições, quando o Supremo Tribunal Federal, por sua maioria, já considerou inconstitucional a contribuição de pessoas jurídicas para as campanhas eleitorais. Quer dizer, a contribuição para este último pleito já estaria suprimida. As empreiteiras que são corruptoras não teriam contribuído se o ministro Gilmar Mendes não tivesse sentado sobre o processo. Então, estamos diante de um grande acordão, que o que está acontecendo na Petrobras demonstra a falência de todos os mecanismos de controle, a começar pelo próprio Tribunal de Contas da União, porque os termos aditivos de todos os contratos, as obras superfaturadas, todas, ao longo desses anos todos, passaram pelo Tribunal de Contas da União, no caso das obras do governo federal. E o Tribunal de Contas da União vem agora como? Como sendo o grande fiscal, o grande controlador, o grande denunciante? É o Ministério Público da União. Onde está o Ministério Público? Se tem também no Tribunal de Contas da União representantes do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República. Quando se trata do Congresso Nacional, tudo é conhecido, porque o dever de fiscalização do Congresso Nacional fica anulado pela maioria governamental constituída. E hoje já se sabe como essa maioria governamental vem sendo constituída. E ali fica impossível, a partir dali, fiscalizar, investigar, porque a base de sustentação do governo, sendo amplamente majoritária, impede. Não impede no governo Dilma, não impediu no governo Lula, impediu em todos os governos. Não impediu só agora. Ou nós não tivemos escândalos em todos os governos? O escândalo das privatizações na RFHC, a venda imoral da Vale do Rio Doce, e as telecomunicações com o senhor Sérgio Mota, corrompendo congressistas comprovadamente. A grande questão, senhor presidente, é que nós estamos diante de algo que assusta o povo, mas comprova o porquê. Nós temos um país que é a 7ª economia do mundo, enquanto é a 79ª em índice de desenvolvimento humano. Porque quem controla as políticas públicas são aqueles que se deixam corromper com o patrocínio dos corruptos de sempre. Então, o povo brasileiro deve estar atento, exigindo, não pode haver um acordão. As investigações devem ser aprofundadas e todos aqueles, qualquer que seja a posição, tanto de corruptor, tanto quanto ativo, quanto passivo, acabar com o sigilo. O cidadão comum, ladrão de galinha às vezes, não tem direito a nenhum sigilo, nem a delação premiada. É preciso acabar com o sigilo. Tudo aquilo que for sendo comprovado tem que ser divulgado. E aí vamos ver se vai ficar pedra sobre pedra. Exigir a investigação, exigir a responsabilização de todos, sem qualquer acordo, deve ser o que pode prevalecer e deve prevalecer na consciência de todos aqueles que lutam por um país soberano e socialmente justo. Muito obrigado.